Olá, Vitor. Boa noite, Priscila. Lúcia. A gente vai começar daqui a pouquinho a nossa live com o Dr. Marco Abud, que é psiquiatra pela USP. Ele vai entrar daqui a pouquinho para a gente tirar as nossas dúvidas sobre esse momento tão difícil que a gente está passando. Maria, Luciane, Gustavo. A polêmica é que hoje a gente vai estar com um médico psiquiatra da USP, criador também do canal Saúde da Mente, e ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a ansiedade, esse momento de tanta, né, tão difícil que é para todos nós. A Nath, Gabriel, ele vai entrar e vai tirar essas dúvidas, porque como que a gente está administrando esse momento tão difícil em nossas vidas, do isolamento social, que amplia ainda mais a nossa ansiedade. Ele já vai falar com a gente aqui. Olá de novo, boa noite. Travou. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo? Vou tentar. Acho que ele vai me chamar de novo aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre saúde emocional, como lidar com esse momento de ansiedade, né, de angústia, de muitas preocupações. O Dr. Marco Abud vai falar comigo hoje, ele é psiquiatra pela USP e também é o criador do canal Saúde da Mente no YouTube, que fala sobre mindfulness, ansiedade, depressão. Ah, legal, vocês estão me ouvindo super bem, né? Perfeito. Vamos ver se vai dar certo. Olá, tá me ouvindo bem? Olá, Beatriz. Tudo bom? Tá, vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Todo mundo conseguindo ter uma imagem boa? Eu acho que agora conseguimos, né? Finalmente. Sim, acho que sim. Estão ouvindo bem, pessoal? Digam sim. Sim. Perfeito, ó, bastante gente entrando aí, eu acho que sim, né? Primeiro, agradecer ter aceito o convite aí para a gente falar sobre um tema tão difícil, né, que é a ansiedade, que agora ampliou ainda mais nesse momento tão difícil de isolamento social. O Dr. Marco Abud, como eu havia dito, ele é psiquiatra, formado pela USP, criador do canal Saúde da Mente, no YouTube, vale muito a pena ver. E ele também fala sobre mindfulness também. Não é, doutor? Isso mesmo, eu sou psiquiatra, né? A ideia é que a gente possa usar tudo que nós temos de ferramentas, né? Tanto medicamentosas, para algumas pessoas isso é necessário, mas também para outras pessoas, a gente sabe que a gente tem várias ferramentas, várias estratégias não medicamentosas que ajudam a gente a poder lidar com sentimentos ruins, com angústia, com ansiedade, com falta de ar, com palpitação, e também ferramentas que ajudam a gente a lidar com pensamentos às vezes negativos, às vezes pensamentos relacionados ao futuro, preocupações que invadem a nossa mente e muitas vezes fazem com que a gente fique perdido, com que a gente não consiga se conectar na realidade, faça com que a gente tenha esse sentimento de confusão, de desesperança, que muitas vezes pode assolar a gente em momentos como esse que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento inédito na história da humanidade, é um momento que, Beatriz, é altamente relacionado às pessoas desenvolverem ansiedade, pânico e quadros de estresse muito intenso. E é por isso que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental nessa ocasião. E uma pergunta que chegou bastante aqui para mim,
São pessoas que estão com esse quadro de ansiedade, de preocupações voltadas para o futuro. Como a gente pode ajudar uma pessoa num momento de pânico? Porque a orientação que a gente recebeu é, não vão para o hospital. Porque ir para o hospital... não é uma boa ideia ir para o hospital, mas isso não é uma boa ideia você ir para o hospital com crises de pânico, mesmo sem o Covid-19, mesmo sem o coronavírus, né? O que é interessante? Eu acho que o primeiro passo para a gente entender, primeiro, casos como problemas de pandemias, problemas de saúde pública, são casos que despertam sentimentos de ansiedade. Isso é normal, né? O que é a ansiedade? É interessante a gente entender isso. A ansiedade, ela nada mais é do que um circuito de alerta do cérebro. É um alarme que nós temos dentro do nosso cérebro, numa área primitiva, totalmente inconsciente, incontrolável. Essa área percebe quando a gente tem uma ameaça, mas é uma ameaça que é incerta, ou seja, a gente não sabe nem como, nem quando, nem de que forma ela vai acontecer, mas ela está prestes a acontecer. Então, circuito de ameaça incerta e iminente, prestes a acontecer, libera a ansiedade. E o que acontece na ansiedade? Tem uma liberação rápida de adrenalina e de cortisol. Para quê? Para que o nosso corpo ele possa atacar o inimigo ou fugir dele. Uma famosa resposta de luta ou de fuga. Então, o que a adrenalina faz no nosso corpo? Ela vai fazer com que os nossos músculos se contraiam, ela vai fazer com que a nossa respiração fique ofegante, o nosso coração vai palpitar, a nossa cabeça vai raciocinar mais rápido, o pensamento vai ficar acelerado, a gente vai suar, vai ter mais sintomas de sudorese, porque a temperatura do corpo vai aumentar, o intestino vai parar, então pode dar dor de estômago, pode dar diarreia. Para quê? Para a gente poder correr ou atacar mais rápido. E esses são os mesmos sintomas de uma crise de ansiedade e de pânico. A crise de ansiedade e pânico é uma descarga de adrenalina automática, sem que haja esse inimigo tão claro. Então, o nosso corpo ele percebe uma ameaça e ele tem essa descarga. Só que como a gente, quando sente a crise, a gente não sabe o que é, o nosso cérebro tenta procurar uma explicação. Então, a gente pensa, poxa, estou passando mal, vou ter um AVC, estou tendo um infarto, estou tendo uma pneumonia, uma crise de falta de ar. Às vezes agora pode vir, estou com o Covid-19, estou com o coronavírus. Ou seja, a gente vai buscar várias explicações. Mas é interessante a gente entender que isso é uma reação do corpo percebendo ameaças. E essa reação é muito ruim, é desagradável. É uma sensação, às vezes, de morte. Mas essa reação não é letal, ela não mata. E, em geral, em 15 a 30 minutos, isso costuma passar. Isso são informações muito mais legais de ouvir agora do que para quem está sentindo. Mas saber que isso acontece, isso às vezes já dá um relaxamento. Saber que isso é normal nessa situação e isso não mata, isso passa. Ok? Então, que reações que as pessoas podem ter nesse momento? Mesmo quem não tem nenhum quadro mental, qualquer pessoa. Pode ter crises de ansiedade, crises de pânico, como essas que eu falei. Pode ter problemas de sono, tanto para pegar quanto para manter o sono. Pode ter sentimentos de raiva intenso, muita irritação. Isso gera conflito dentro de casa também, ao mesmo tempo, né? Isso faz com que a comunicação ela fique um pouco violenta, um pouco agressiva, porque raiva é comum nesse quadro. Né? Pode ter problemas de concentração e de memória, então é comum que a gente tenha essa alteração, é comum que a gente tenha às vezes um sentimento de desesperança, ou então que a gente fique muito curioso e comece a ficar vendo notícias o tempo todo, compartilhando notícias sem conseguir parar com isso, ou pelo contrário, que a gente tente evitar notícias o tempo todo com medo de sentir uma ansiedade. Então tudo isso pode acontecer nesses casos. Isso, o primeiro passo é aceitar e ser gentil com a gente. A gente não precisa ser indestrutível, super-homem. É comum ter esses sintomas. O que a gente tem que fazer é identificar, ser gentil e usar estratégias que possam ajudar a gente a lidar com isso e manter o foco nas coisas que são importantes. Ou seja, não é para a gente lutar
brigar com a ansiedade. Nesse momento, é natural que todas as pessoas realmente tenham alguns sintomas, como irritação, raiva, problemas de comunicação com a família. Mas o que a gente pode fazer em casa, por exemplo, para evitar não eliminar completamente a ansiedade, mas para diminuir essa ansiedade e não chegar ao pico? Perfeito, né? Muito boa a sua pergunta. Tem várias estratégias, né, que são descritas para ajudar as pessoas a lidarem com momentos assim. É claro que esse momento do Covid-19 é uma coisa inédita na humanidade, isso Sim. nunca aconteceu antes. Mas o pessoal já estudou quadros, né, quando foi o surgimento do HIV, teve o quadro do Ebola, teve a SARS, né, que foram quadros menores comparados com esse, por incrível que pareça, eles foram menores, né, e viu o que ajuda as pessoas. Então, assim, tem várias estratégias, né, que a gente pode colocar. Aliás, eu Sim. até fiz, né, uma maratona chamada Maratona Acalmamente, que é um conjunto de 15 estratégias que eu vou fazer uma live por dia a partir de domingo, onde eu vou falar 15 estratégias que as pessoas podem colocar no dia a dia delas para lidar com a ansiedade nesse momento. Mas o que eu posso dizer para vocês? Então, primeiro passo, crise de ansiedade, descarga de adrenalina. Uma das coisas que piora a crise de ansiedade é porque a gente começa a respirar muito rápido. Isso faz com que a gente coloque para fora muito gás carbônico e coloque muito oxigênio para a gente. Isso deixa o nosso sangue mais alcalino, o pH do sangue aumenta. E isso pode dar formigamento, pode dar a sensação de que a gente está meio fora da realidade, pode dar uma sensação meio de vista embaçada, e isso tudo vai piorando a ansiedade, porque a gente começa a achar que a gente está perdendo o controle, que a gente está ficando louco. Então, uma dica, e eu tenho até alguns vídeos no meu canal do YouTube que eu falo, é uma técnica, que é uma técnica que muita gente deve conhecer, mas às vezes é legal a gente poder ter isso na mão para aplicar. Então, começou a sentir que o corpo está mais ofegante, palpitação, sentimento de tensão, pensamentos muito intensos, acelerados, preocupados. Uma técnica é a técnica da respiração diafragmática. Como é que ela funciona, né? A gente colocar uma das mãos na barriga e outra mão no peito. E aí a gente vai respirar fazendo com que a mão que esteja na barriga, ela se eleve, ela vá para cima. E a mão no peito não mexe. Então a gente vai respirar elevando a barriga e não elevando o peito. Então a gente pode respirar pelo nariz e soltando pela boca. Mas só fazendo a barriga se mexer. Só a mão de baixo se mexe, a mão no peito não se mexe. E a ideia é que a gente possa fazer isso, repetir essa técnica até a gente ir se acalmando. Tem alguma posição específica? Pode ser sentado ou deitado. Né? Ou sentado ou deitado. O importante é que a mão na barriga ela se eleve e a mão no peito fique parada. Né? E a gente puxa o ar pelo nariz e solte pela boca. Né? Tem técnicas que a gente pode fazer isso contando ou repetindo algumas palavras, mas isso é um pouco mais complexo. A técnica mais simples é fazer esse tipo de respiração. Isso ajuda a equilibrar o nível do gás carbônico e do oxigênio no nosso sangue, e isso já diminui o sentimento de ansiedade. Então, essa técnica chama respiração diafragmática. É uma técnica que dá para a gente praticar várias vezes ao dia, não só quando a gente está ansioso. A gente pode praticar várias vezes ao dia. Por quê? Porque aí, quando vier a ansiedade, a gente consegue muito mais usar rápido, essa né? técnica de uma forma mais rápida. Isso. E vamos supor que eu estou com alguém comigo que esteja tendo um ataque naquele momento. Se eu utilizar essa técnica de respiração, ela já automaticamente vai abaixar essa adrenalina, esses hormônios, né, do estresse? Perfeito, né? Então, assim, tem até um vídeo, né, que eu falo como a gente não deve ajudar uma crise de ansiedade, como a gente deve ajudar. A ideia é a gente não falar algumas coisas. Então, se alguém próximo da gente, né, tiver tendo uma crise dessa, a ideia é, não precisamos falar palavras como se acalma, ou tenta se controlar, isso não é nada. Isso é coisa da sua cabeça, né? Ah, você deve estar nervoso mesmo, né? Vamos tentar manter o autocontrole. Isso é péssimo. Por quê? Porque a ansiedade é uma descarga
automática do nosso cérebro. A gente não tem como controlar isso, né? É mais ou menos a gente controlar, a gente conseguir, a gente salivar ou não quando a gente está com fome e vê uma comida. Não dá para controlar, isso é automático, né? Então, se a gente fala para a pessoa se acalmar, a ansiedade dela aumenta, porque aí ela tem dois problemas, a ansiedade e o fato de não poder estar ansioso, de ter que controlar ela. Então, soma esforço, né? Então, a ideia é que a ansiedade é como uma areia movediça. Quanto mais a gente briga de frente com ela, mais ela aumenta. Então, a ideia é não isso. A ideia é você compreender, ok, então a pessoa que do lado, ela tem que estar calma, mas ela não precisa falar para outra pessoa que está tendo a crise de ansiedade se acalmar. Você fica calmo, você fica do lado, né, fala, ó, estou aqui, e você se propõe a fazer esse exercício junto com a pessoa. Né? Legal. Claro, se ela se dispor a isso, se ela quiser. Sim. Às vezes a outra pessoa não quer, né? E é importante Sim. a gente respeitar isso. Mas a ideia é falar, ok, tudo bem, isso eu vou fazer junto com você, tudo bem? E aí a gente começa a fazer, mas sem ter essa questão de falar, você precisa se acalmar ou tem que passar rápido, né? Então Entendi. Essa é a ideia. E você terá calma e passar para a pessoa a certeza de que aquela crise não é grave, aquela crise não é grave fisicamente, não é letal, mas você entender que é muito desagradável e que você vai estar junto com a pessoa para percorrer isso. Isso é uma forma que dá para ajudar. Não tem só essa técnica, tem várias outras também, né? Relaxamento muscular, tem técnicas de desviar a atenção, mas essa da respiração diafragmática é uma das mais simples que pode ajudar a pessoa quando ela estiver tendo uma crise, né, de pânico, uma crise de ansiedade. Sim, a Cida até comentou aqui que ela sente um aperto no peito, então pode ser que a pessoa fique até mais ansiosa por achar que é algo mais grave, um infarto, um AVC. Então, isso amplia ainda mais, né? A ansiedade também dá esse aperto no peito, uma sensação de perda de controle. Como que funciona? Como a gente pode identificar que a gente está tendo, de fato, essa crise de ansiedade e não é, na verdade, um problema cardíaco? A ideia é assim, né? Quais são os sinais, né, de uma crise de ansiedade? Então, lembrar da adrenalina. Então, primeiro, no cérebro, a gente tem o sentimento do pensamento mais rápido e mais voltado para perigo. A gente fica pensando em coisas catastróficas. Então, a gente fica procurando perigos, tanto fora da gente, quanto a gente fica procurando perigos internos, né? Ou perigos sociais. O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer com outras pessoas? Então, a cabeça fica acelerada, voltando a perigo, né? Sim. Perfeito. O que mais que pode acontecer mentalmente? A gente tem uma sensação de que a gente está se distanciando da realidade, que a realidade está um pouco nublada, como se fosse um sonho, ou de que a gente está saindo do nosso corpo. Isso faz parte da crise de ansiedade, você não está ficando louco, você não está ficando louca, isso é devido a essa hiperventilação, né? A essa troca de gases, causa isso. O que mais? Tontura, vertigem, pode vir junto, é comum que vem, a gente sente que a gente está um pouco zonzo, isso também é devido à hiperventilação. O que mais? Formigamento, tanto em volta do nariz e da boca, quanto na ponta dos dedos, né? Formigamento também tem a ver com a hiperventilação, pode ocorrer. Boca seca, a saliva ela seca, sentimento de boca seca, às vezes até que tem uma trava aqui, pode ocorrer. Músculo tenso, às vezes, depois que passa a crise, dá até uma sensação de cansaço, como se a gente tivesse acabado de ir na academia. O músculo fica muito tenso, você sente o corpo tenso. Coração palpitando. Para quê? Para bombardear mais sangue, para a gente poder agir. Mas a gente sente aquela palpitação, famosa batedeira no coração. Respiração ofegante, às vezes vem um sentimento de sufocamento, às vezes vem um sentimento de falta de ar. Para isso que a respiração diafragmática ajuda, para contrabalancear esse sentimento de sufocamento, certo? Que mais? Dor de estômago pode dar, diarreia, né? Então às vezes tem uma diarreia muito intensa também, e a pele suando, aumenta a temperatura, suor na pele. Esses são os sintomas mais típicos de uma crise de ansiedade.
E no caso de uma criança e do idoso, por exemplo? Porque a criança ela está vendo que ela não pode sair de casa e ela provavelmente também vai ter um quadro de ansiedade. Você recomenda a respiração de meditação também para as crianças? É recomendado? E também no caso dos idosos, por exemplo, que eles veem notícias o tempo inteiro. Então tem muitos idosos tendo muita ansiedade, porque eles sabem que são do grupo de risco. Quem que está mais em risco de ter um quadro ansioso? Todos nós estamos, todos nós, né? Mas quem é a população mais de risco? São quatro tipos de pessoas. Primeiro, idosos e pessoas com problemas de saúde, que são o grupo de risco. Então, essas pessoas estão, sim, em mais risco de ter problemas de ansiedade, problemas de sofrimento mental. Número 2, crianças e adolescentes, sim, elas estão mais em risco de ter. 3, profissionais da área da saúde, né? Então, quem fica cuidando de outras pessoas pode ter um esgotamento, pode ter alguns transtornos de estresse pós-traumático. E número 4, quem já tem previamente ou já teve um quadro de depressão ou de ansiedade, quem já tem uma condição, isso pode piorar, né? O pessoal, a Mônica perguntou mão gelada também. Por quê? Porque o sangue sai da mão e vai para os músculos, tá? Então as mãos e as extremidades ficam frias, é normal isso, tá, Mônica? Então, voltando, esses 4 tipos de pessoas estão em mais risco, mas todos nós podemos ter. Então, para as crianças, primeiro que a criança ela pode ter uma crise de ansiedade, mas às vezes a criança ela vai ter outros sinais. Ela vai ficar mais irritada, ela vai ter problema de sono, ela vai ter problema para se concentrar, ela vai às vezes ficar fazendo mais birra, né? Ela tem uma alteração de comportamento, né? Como é que a gente faz com as crianças? Essa ideia de que a gente tem que, entre aspas, poupar as crianças e não contar tudo o que está acontecendo para as crianças é uma ideia errada, isso é besteira. Primeiro que isso é ilusão da nossa cabeça de pai, achando que as crianças não sabem o que está acontecendo, né? As crianças, obviamente, percebem que algo está no ar, né? Ainda mais hoje em dia, que elas são muito mais rápidas e antenadas até do que a gente era. Então, a ideia é importante pai e mãe falar, ter um tempo para sentar com o seu filho, a sua filha, criança, adolescente, e falar sobre o coronavírus, falar sobre o Covid. Não falar aumenta a incerteza, aumenta a ansiedade, né? E aí a ideia é você falar de uma forma aberta, explicar o que é a doença, quais são os riscos, o que se sabe, o que não se sabe, quanto tempo vai durar, enfim. E está aberto a responder as dúvidas que a criança ou adolescente pode ter, né? Então, sim, é importante falar abertamente. Outra coisa que ajuda, assegurar para a criança, para o adolescente, que eles estão seguros, né? Que você está com eles, né? Que eles não estão sozinhos, apesar do isolamento, né? Do afastamento de amigos, afastamento de professores, eles não estão sozinhos, vocês estão juntos, né? Isso é importante. E também falar que tudo bem ficar se sentindo ansioso e apreensivo. Então, que eles têm direito de se sentir assim, que não é errado, né? Que não é sim, feio, tá mal, que eles não precisam, entre aspas, ser fortes o tempo todo. Isso é besteira. A pior coisa que tem que falar é que a pessoa tem que ser forte, né? Isso aumenta muito a ansiedade, né? Então, isso é uma estratégia que ajuda, e você mostrar para eles formas que você está lidando com a ansiedade. Então, por exemplo, uma coisa que ajuda muito criança, ajuda a gente, é uma dica importante, é manter rotinas em casa. É muito fácil a gente estar em casa, não ter horário para acordar, não ter horário para dormir, não ter horário para tomar banho, ficar aquela, né, como se fosse, entre aspas, uma grandes férias, né? Isso é legal, sim, uma semana ou duas, mas se a gente fica muito tempo, e é importante a gente entender, talvez a gente tenha que ficar um tempo em casa, pessoal, né? Isso é muito importante a gente ter esse dado, não é alarmismo, é realidade. É provável que a gente vá ter que ficar um tempo em casa, né? Algumas semanas, talvez alguns meses. Então, é importante a gente manter rotinas, manter a rotina da criança, horário para estudar. A maioria das crianças vão ter ensino à distância, então horário para fazer a lição, horário para olhar, horário para descansar. E é importante limitar
a exposição das crianças e adolescentes à mídia e informações de WhatsApp, Sim. dessas questões, porque isso vai aumentando a ansiedade o tempo todo. Aliás, é importante a gente estar informado. Por quê? Porque cada dia vai ter informação importante. Agora, reserve alguns horários do dia para ver as informações. Eu não recomendo ficar com a TV o tempo todo ligada. TV e celular ao mesmo tempo. E o celular, né? Isso é legal a gente ver. A gente vai ter que ver 2, 3 vezes por dia, a gente tem que saber. Agora, o tempo todo, isso aumenta muito a ansiedade, tá? Então, essas são as dicas e pro técnicas idoso também, mais... né? Desculpa? Para o idoso também, para o idoso que fica 24 a mesma horas. Coisa. Exatamente. Para o idoso, a mesma coisa vale e falar de frente com ele, né? E é claro, o idoso é aquela questão, quanto mais ele estiver isolado fisicamente, melhor, né? Mas lembrando que o isolamento físico não quer dizer um isolamento afetivo, né? Sim. Então, a ideia a gente isola fisicamente, mas mantém o contato. É importante a gente ter contato com pessoas significativas na nossa vida, porque a falta de contato afetivo leva a adoecimento psíquico. O nosso corpo ele precisa de afeto, né? Ele se alimenta com isso. Se a gente não tem o afeto, a gente tem um risco muito grande de quadros de ansiedade e depressão. Então é importante a gente manter contato com pessoas significativas na nossa vida. Por exemplo, pessoas que então moram sozinhas, a gente pode fazer uma ligação para ela, para lembrar, né, que a gente se lembrou dela, que a gente tem carinho, respeito. Usar a tecnologia também para conectar agora essas pessoas que moram sozinhas, porque eu acredito que elas devam sentir mais depressão, mais solidão, mais tristeza, porque ficar ali parado ou vendo notícia, não é mesmo? É isso, perfeito. Excelente, Beatriz. A ideia é tentar evitar o máximo possível o isolamento afetivo. Então, é um isolamento físico, não afetivo, né? Sim. Então, pessoas que moram sozinhas, ligar, mandar uma mensagem, às vezes fazer uma ligação por vídeo, né? Um áudio, perguntar como é que tá, checar a pessoa, isso é fundamental, tanto para a pessoa que recebe, quanto para a gente que se dispõe a perguntar, né? Quando a gente mostra carinho para alguém, a gente sabe, tem alguns neurônios espelho que a gente sente como se a gente estivesse recebendo esse carinho também. Isso dá uma sensação de bem-estar, dá um senso de pertencimento. É importante a gente sentir que a gente pertence a uma comunidade. Isso dá um relaxamento, uma proteção para a nossa mente. Dentro dessa rotina que você comentou, você acha que a atividade física também pode colaborar na diminuição dessa ansiedade? Fazer uma esteira dentro de casa, pular corda, fazer alguma coisa relacionada? Com certeza, isso é fundamental. Rotina de atividade física, sono e alimentação são protetores da nossa mente, né? Aliás, eu tenho até um workshop, né, que até eu convido as pessoas, chama Workshop Controlando a Ansiedade, onde eu falo sobre diagnóstico de ansiedade, se você tem ou não um quadro ansioso, tem testes, e eu falo estratégias que podem ajudar a pessoa a melhorar a ansiedade. É um workshop gratuito, onde eu falo muito de alimentação, de sono e de exercício físico, né? Então, eles são tratamentos para ansiedade, tanto quanto remédio, né? Para quem tem interesse nesse workshop, ele começa dia 30 de março, é só se inscrever drmarcoabude.com.br, tem o link lá na minha bio. Exercício físico, aeróbico principalmente, ele protege a gente. Quanto? Pelo menos 20 a 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana. Tá? Só 3 vezes na semana já ajuda. Quanto mais, melhor, óbvio, né? Sim. Mas se não, se a gente fizer 3 vezes por semana, isso já tem um efeito ansiolítico e antidepressivo pra gente, né? Isso é importante. Agora, o que a gente tem? Então, a maioria dos lugares, a gente está saindo na rua, independentemente de ter algumas restrições. É possível, não quero dar alerta nem alarme, mas tem alguns países onde as pessoas elas não estão podendo sair na rua, né? Não é o caso da gente agora aqui. Então a gente pode sair para fazer atividade física, vamos aproveitar isso, não tem problema, né? Aí a gente une 2 coisas, atividade física e luz solar. Então deixar a luz solar, né,
bater no nosso olho, isso aumenta a produção de serotonina e melhora o nosso bem-estar. Então, isso é bacana. Caso, né, mais para frente, né, a gente, de repente, possa não sair de casa, isso pode acontecer, pessoal, faz parte do contexto, né? Não precisamos ter medo disso, alarme a mais do que é necessário, faz parte do contexto. A gente pode ver alguns exercícios para fazer em casa, né? Tem alguns aplicativos, tem um treino de Harvard, né? Que é bem bacana, né? Aqui, ó, tem até a Paula falando que ela usa aplicativos para fazer exercício em casa que não precisa de aparelho. Exatamente, tem esses aplicativos muito legal. também que são muito bacanas, viu? Então, isso é bacana, a gente pode usar isso também, né? Obrigado aí a Paula pela dica, né? Namorados que trabalham em casas distintas não podem... Cadê? A Gabi escreveu... cadê? Nossa, tem muitas mensagens aqui agora. Muita Bibi mensagem. Pergunta para ele de namorados que moram em casas distintas não podem se ver fisicamente. Eu acho que é usar a tecnologia mesmo, não é mesmo, doutor? Perfeito, né? É ruim, a gente precisa do contato físico. Tudo bem, somos humanos, né? Essa é uma situação de exceção. Então a gente pode entender isso, até tentar, né? Até rir um pouco disso, né? É legal a gente usar, às vezes, o senso de humor. E é importante a gente ter esse contato afetivo, né? Então, falar que sentiu falta, perguntar como a pessoa está, de repente, ver atividades que dá para fazer junto, né? Então, de repente, vamos ver uma série aí, você fica ali no vídeo, eu fico no vídeo, a gente assiste, comenta juntos, né? Fazer alguma atividade juntas que não tenham a ver com o coronavírus. Isso é bacana, porque senão a gente fica só com a nossa mente voltada nisso. Isso vai minando também as nossas energias. A gente tem que saber as informações, é óbvio, mas que a gente não fique somente voltada nisso. Então, é legal, de repente, conversar sobre outras coisas, fazer uma brincadeira, dar uma pausa, às vezes, no trabalho, mandar um recado para a pessoa. Isso tudo vai alimentando a gente. Tem muitas perguntas aqui, pessoal. Se alguma pergunta a gente deixar de responder, o doutor Marco Abud vai fazer outras lives e vocês podem também seguir o Instagram dele, que ele vai estar muitas vezes aí para ajudá-los, para auxiliá-los nesse momento tão complicado. Perfeito. E sensível. É isso aí, a partir de domingo, às 13 horas, a 1h da tarde, durante 15 dias, vão ter lives diárias falando de dicas para a gente cuidar da nossa mente nessa época de isolamento, nessa época de coronavírus. Então, a partir de domingo, no meu Instagram, Dr. Marco Abud, 13 horas, todos os dias vocês podem estar lá. Eu vou falar sobre cada dia uma dica e vou responder dúvidas também. Perfeito. Você teria mais alguma dica para dar de aplicativo para mindfulness, para as pessoas poderem também treinar em casa? A ideia, assim, a dica que eu dou, assim, olha, para quem quer entender mais sobre ansiedade, sobre mecanismos que ajudam na ansiedade. Então, assim, tem as lives, eu vou fazer isso, eu vou dar várias dicas de mindfulness, de treinos de mindfulness. Tem o workshop Controlando a Ansiedade, drmarcoabud.com.br. Se inscrevam, eu dou técnicas e dicas práticas, falo tudo sobre ansiedade. Aplicativos, assim, em português, né, até tinha alguns aplicativos, até um que eu desenvolvi nesse momento, ele está com alguns problemas técnicos, mas tem alguns em inglês que são muito bons, né? Talvez um dos melhores deles é o Headspace ou o Calm, ele tem várias meditações bacanas, mas eu vou ensinar alguns treinos desses nas lives às 13 horas a partir de domingo também, tá? Isso são treinos de mindfulness. Mindfulness nada mais não é nada esotérico, nada mais é do que um treino de concentração no momento presente, para a gente evitar ficar preso, né, em memórias ou em pensamentos do futuro, observar isso, soltar e voltar a nossa atenção para o presente. Isso é muito bom, porque além de ajudar na ansiedade, ajuda na nossa concentração e o melhor, melhora a nossa imunidade. Né? Então, mindfulness melhora a imunidade, isso é comprovado porque diminui aspectos inflamatórios do nosso corpo. E o mais legal é que dá para associar com a medicação, porque a medicação, né, eu acho que esse ponto também é importante para dizer que a medicação por si só não é assim tão bem recomendada, tem que mudar outros aspectos da vida para que a gente melhore de uma maneira mais ampla, né?
Isso, a ideia é assim, a medicação ela é fundamental para algumas pessoas, né? Então, quadros mais graves, mais intensos de ansiedade, a gente tem que entrar com medicação para ajudar a desligar esse circuito do cérebro. Agora, quadros mais a curto prazo, às vezes mais leves ou moderados, muitas vezes só outros treinos, né? Tanto treinos de mindfulness quanto treinos de técnicas cognitivas, né? Que a gente pode usar, só isso pode ajudar. Eu recomendo assim. Então, a medicação ela facilita o treino, né? Ela sozinha, ela não vai modificar o nosso comportamento, ela vai facilitar isso para algumas pessoas. Então, se você já faz tratamento com medicação, não pare de tomar e não mude a sua medicação sem falar com o seu médico, com a sua médica, tá? Então, isso é muito importante. Agora, esses treinos, eles ajudam a potencializar o efeito da medicação e podem ajudar você a melhorar a sua ansiedade mesmo sem medicação, caso você tenha um quadro que não seja tão intenso nem tão crônico, ok? Perfeito, eu acho que por hoje está excelente, eu acho que você tem muito mais conteúdo para trazer. Pessoal, sigam o Dr. Marco, porque tem muita coisa bacana. Ele é um psiquiatra que não fala só de medicamento, ele fala também sobre meditação, sobre mindfulness, por isso que eu acho que é um grande diferencial. Então é isso, eu também vou acompanhá-lo e que nós tenhamos bastante força agora, nesse momento, paciência. E é isso, eu agradeço por você ter aceitado aí o convite de estar aqui falando com o público e assim a gente vai se ajudando, todo mundo. Perfeito, Beatriz. Eu que agradeço ter aberto esse espaço, é super importante aí profissionais de comunicação, né, e de qualquer área, né, mas isso é muito bacana, é muito louvável estar aberta, estar preocupada, enfim, estar atenta na importância da gente cuidar desse aspecto também. Isso é fundamental para a gente poder sair dessa situação toda fortalecidos, né? Sim. Porque quando a gente passa, né, por situações de desafios e a gente consegue superar, isso tem um efeito protetor na nossa mente. A gente consegue resistir muito mais frente a desafios lá no futuro, né? Então, muito bacana, eu que agradeço aí o convite e a presença aqui com você. Muito obrigada. Boa sorte aí, vou acompanhá-lo. Tchau, tchau. Perfeito. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.